Todos muito bem-vindos, terapeutas. Que prazer ter vocês aqui. Que alegria minha de iniciar uma semana. Para quem não me conhece, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora e faço esse quadro aqui com o intuito de ajudar você que deseja se tornar um especialista no tratamento da ansiedade e depressão, trazendo resultados consideráveis para o seu paciente, fazendo com que de fato você saiba como agir com um paciente ansioso e depressivo e podendo aumentar a sua área de atuação, né, terapeuta? Porque muitas das vezes a gente sabe fazer uma determinada técnica que ajuda, que beneficia aquele paciente, mas a gente não sabe como ajudar um paciente com ansiedade e depressão. Então, meu intuito aqui é trazer luz para esse tema e fazer com que você possa atuar numa das áreas mais carenciadas de sempre, que é a saúde mental nesse momento, mas com bases, embasamentos e ferramentas que façam com que você tenha segurança nesse atendimento. Bem, eu sempre trago aqui com muito carinho para vocês que um dos meus principais objetivos aqui dentro dessas redes sociais é poder contribuir de uma forma, de uma troca aqui consigo. Então, o que é essa troca? O que eu peço em troca de você? Eu peço que você coloque as suas dúvidas, você partilhe os seus questionamentos, você partilhe as suas opiniões para que eu possa te ajudar ainda mais, para que eu possa ver o que está se passando na sua cabeça, quais são as suas dúvidas. Como eu sempre costumo dizer, apesar de todo o meu tempo como terapeuta, todo o meu know-how, eu sei que na altura, né, há 10 anos atrás, se eu voltasse há 10 anos atrás, eu tinha tantas dúvidas, tantos questionamentos e não tinha ninguém para responder, não tinha ninguém para me ajudar. E isso era tão solitário, era tão doído, né? Às vezes a gente faz uma formação, enquanto a gente está ali naquela formação, tem acompanhamento, mas quando sai dela, às vezes a gente se sente sozinho, porque não tem ali para quem perguntar, principalmente nas presenciais. Aqui eu quero que você saiba que o meu intuito é poder te ajudar mesmo. Então, tudo que você tiver de dúvida, estarei aqui com todo o meu carinho. Hoje eu quero que você entenda como você pode ajudar um paciente que está sofrendo com insônia. Gente, vamos começar aqui falando alguns dados já e alertando para essa situação. Nossos pacientes cada vez mais vêm com questões e sintomas físicos trazidos para os nossos atendimentos, seja um atendimento virtual, seja um atendimento offline ou online, né? Eles chegam com essa queixa: eu tô com insônia. Insônia, 78 milhões de habitantes no mundo sofrem de insônia. Aqui em Portugal, a gente tem uma média de 28% da população e, pasmem-se, 50% para pessoas maiores de 50 anos. Ou seja, nós temos um índice muito grande, porque nós sabemos que Portugal, nesse momento, é habitado por pessoas acima de 45 anos, a maioria, né? A maior taxa de pessoas que estão residentes em Portugal, de portugueses, né? É de acima de 45 anos. Então, se 50 anos a taxa chega a ser 50% de pessoas, né? Segundo os dados oficiais, os últimos dados oficiais, de pessoas, pacientes com insônia, você já imaginou, terapeuta, a quantidade de pessoas que vão chegar dentro do seu consultório, no seu atendimento, falando que estão sofrendo de insônia ou que estão com processos de dificuldade relacionados ao sono? E eu sei que muitos de vocês, por mais que tenham ferramentas, né, o reikiano pode ali fazer uma técnica, pode colocar lá um reiki, né, colocar lá um Hoshono Sazen para aquele paciente, para tentar trazer cura, tranquilidade, perceber quais são os alinhamentos dos chakras necessários, mas por vezes a gente não consegue uma atuação direta na insônia daquele paciente. Do porquê que às vezes a gente não consegue ter um resultado que se sustente no quesito insônia, tá? Para além disso, né, por exemplo, um massoterapeuta, eu tenho algumas alunas dentro da formação para terapeutas especialistas no tratamento da ansiedade e depressão, que são massoterapeutas, né? E na massagem, quantas vezes com a massoterapia a gente não vai lá, tanto com pedras quentes, com as mãos, e vai tentar também acalmar aquele paciente, fazendo com que ele possa relaxar, tentando melhorar a questão dele de insônia, porque se ele está mais relaxado, lembrando que a gente só consegue atingir o sono se a gente tiver com o sistema parasimpático ativo. Por isso que uma pessoa agitada à noite não consegue dormir. Então, se você tranquilizar o paciente com a massagem, ele pode até estar mais propenso para um relaxamento. Mas por que que isso às vezes não acontece? Por que que isso às vezes não... Tirando esses quadros, existem vários outros quadros que podem impedir o seu paciente de ter uma boa noite de sono. E aí, às vezes, você com a sua técnica, seja radiestesia, seja aromaterapia, apesar da aromaterapia ter resultados assim mais práticos, né? Porque você estimula, né? Vai lá, promove um relaxamento através dos aromas para o paciente. Mesmo assim,
ele pode melhorar durante um tempo e depois ele pode entrar em processo de recaída. E por que que isso acontece? Todas essas respostas e mais algumas serão trazidas aqui para você hoje, nesse quadro Por Trás do Sintoma. Quando você entende o que que significa a insônia do seu paciente, quando você percebe o porquê que o seu paciente está sofrendo com insônia, quais as questões que estão ali por trás e como que você tem ferramentas que possam sim ajudar esse paciente a resolver. Parece que é como um novelo de lã que está emaranhado e que a gente começa a soltar as linhas e de repente a gente faz de novo o novelo e ele fica às vezes mais bonito do que antes, né? Que antes ele era fofo assim, as linhas estavam ali se cruzando, mas era fofo. De repente ele fica compactozinho e fica tudo certinho ali, redondinho. É isso que eu quero que você entenda até o